A primeira dica que eu tenho para dar para vocês sobre como alcançar os 900 mais, né, o tão sonhado 900 mais na redação do Enem, é planejamento textual. Mas nossa, eu vou demorar muito tempo fazendo meu planejamento. Não, cara, é justamente o contrário. Se você planeja a sua redação, você não fica com aquela sensação, sabe, que eu tenho certeza que você já teve quando você estava escrevendo sua redação, que é tipo, cara, e o que eu escrevo agora? Tipo, tá, e aí, o que eu coloco agora na minha redação? E o fato de você planejar a sua redação evita justamente esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa semana agora, eu escrevi uma redação sobre o trabalho compulsório na contemporaneidade. E aí eu fiz um planejamento textual, né? Vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E eu demorei, sem sacanagem, uns 10 minutos para fazer esse planejamento. Então, eu coloco ali introdução, coloco o repertório que eu vou usar e quais serão os meus dois argumentos que eu vou utilizar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Depois eu faço uma parte ali para o desenvolvimento 1, coloco qual vai ser o repertório, qual é o desdobramento do meu argumento, entende? E também eu faço a mesma coisa para o desenvolvimento 2. E depois na conclusão eu só coloco os 5 elementos que tem que ter na proposta de intervenção do Enem. Que é quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, o objetivo daquela ação e algum detalhamento desses quatro elementos, né? Então, sim, sempre planeje o seu texto, que isso vai te poupar um tempo lá na frente, né? Quando você estiver escrevendo, fazendo o seu rascunho. Bom, mas antes da gente continuar com a segunda dica, se você não me conhece, meu nome é Paulo Brito, eu sou vestibulando de medicina. Estou aí no meu segundo ano de cursinho, né, tentando medicina na Unicamp. Eu tive aprovações com o Enem do ano passado, né, de 2022, tive aprovações em medicina na Federal de Lavras e na terceira chamada da UFMG, só que eu decidi realmente estudar mais um ano para tentar a Unicamp. E se você gosta desse tipo de vídeo sobre redação e tal, já deixa um like aí e se inscreva no canal. Ah, e só um adendo, o meu objetivo com esse vídeo não é te ensinar a escrever uma redação 900+, te ensinar a escrever uma redação nota 1000, né? Até porque tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, aqui no próprio YouTube mesmo, que realmente tem essa função, que são professores e que tem essa função de ensinar a escrever. Pessoas, né, que eu indico aí é a Poxa Lulu, né, o canal dela é muito bom, já consumi muito conteúdo dela. O professor Henrique Araújo também é um cara assim sensacional, eu aprendi muito de redação com ele. Assisti também alguns vídeos da Lume Ponto aqui do YouTube, mas não acompanho tanto. Os que eu acompanho mais é a Poxa Lulu e o professor Henrique. Então são dois aí profissionais excelentes que vão te ensinar a escrever redação. E o objetivo desse vídeo é só dar dicas para aprimorar a sua escrita. Bom, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês sobre como alcançar os 900+, é a questão de repertórios coringa. Então é muito interessante que você tenha não uma gama, mas alguns repertórios coringas para você usar. Eu, por exemplo, na minha redação do Enem, que eu vou mostrar agora para vocês alguns trechos, eu só usei repertório coringa, sabe? Que eu fui treinando ao longo do ano inteiro usando esses mesmos repertórios. Assim, sem sacanagem, eu usei em muitas redações os dois repertórios que eu usei no meu desenvolvimento e usei o mesmo repertório da minha introdução também. Então é muito válido você ter repertórios coringas. Mas, como esse vídeo aqui é um vídeo completo, não vou te deixar na mão, eu vou te contar quais foram os repertórios coringas que eu utilizei, tanto na minha redação do Enem de 2022, e que eu utilizei realmente ao longo de todo o meu ano. Juro, eu usei muitas redações. Bom, na introdução você vai começar com a Constituição Federal. A Constituição Federal como vocês já devem saber, ela pode ser usada em vários temas, porque a Constituição ela promete tudo, mas na prática a gente não tem nada. Então, você sempre vai começar assim, de acordo com a Constituição Federativa de 1988, aí coloca, né, entre travessões ali, tipo como se fosse um aposto. Norma de maior hierarquia jurídica do país, tal coisa, ela promete tal coisa, mas isso não é entregue. Então, eu tô aqui com o meu computador, aí eu vou ler a minha introdução, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Bom, então eu vou começar a leitura aqui para vocês. De acordo com a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia jurídica do país, é direito de todo o povo tradicional do Brasil a preservação de suas terras, de suas atividades e principalmente de sua cultura. Entretanto,
Na odierna conjuntura, a valorização de comunidades pertencentes à nação encontra sérios desafios para ser realizada, como a apropriação de terras indígenas por latifundiários ou a poluição de ambientes aquáticos, os quais possuem organismos essenciais para a subsistência de pescadores artesanais, por exemplo. Tais desafios ainda persistem devido à insuficiência governamental e à negligência da sociedade. Bom, então vocês puderam ver aí como eu utilizei esse argumento da Constituição e como eu já falei para vocês, eu utilizei em muitas redações do ano passado, porque realmente se aplica a muita coisa. A maioria dos temas do Enem, eles trazem causas sociais e que não deveriam estar acontecendo na realidade, né? Uma vez que a Constituição, ela meio que protege todo mundo, né? A Constituição cidadã e tal. Então, para introdução, você pode usar aí a Constituição Federal. Bom, agora de segundo repertório, né, o repertório para o desenvolvimento 1, o que você pode usar? Uma coisa que eu sempre faço é culpar o Estado por tudo, porque é algo muito fácil de se bater. Então eu sempre escolho o Estado para ser o culpado do meu problema que está sendo discutido ali. Então, que repertório que eu uso? Eu uso o livro O Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein. Eu peguei esse repertório de alguma redação nota 1000 aí, que eu vi na cartilha da redação nota 1000 do FELP. E eu usei em muitas redações também, como eu falei para vocês. Então eu vou ler aqui o trecho para vocês de como você pode aplicar esse argumento, né, de insuficiência governamental, de ineficiência estatal, de omissão pública. Olha quantos sinônimos você pode usar para esse tipo para essa causa, né, para esse argumento. E agora eu vou mostrar para vocês como eu utilizei esse repertório aqui na minha redação. Nesse sentido, é válido destacar que a ineficiência estatal configura-se como uma causa para a existente desvalorização dos povos tupiniquins. Nessa ótica, o escritor Gilberto de Menstein, em seu livro Cidadão de Papel, alega que a legislação brasileira é ineficaz. Haja vista que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Isso se confirma na situação das comunidades tradicionais, uma vez que, sob uma perspectiva puramente mercadológica, o Estado entende que os indivíduos componentes dessas culturas não agregam nada à economia e ainda ocupam locais que poderiam ser incorporados ao setor primário, referente a atividades agropecuárias e extrativistas, acrescentando dessa forma valor ao produto interno bruto, PIB do Brasil. Logo percebe-se uma nítida mobilização estatal para não valorizar povos tradicionais. Então esse foi o repertório que eu utilizo aí que eu praticamente utilizo em todos os meus nos primeiros desenvolvimentos das minhas redações Enem. Agora, o segundo repertório que eu vou passar para vocês é referente ao segundo argumento, lógico, eu tento sempre culpar o Estado e a sociedade por aquele problema que está acontecendo. Então eu baseei a minha redação em duas causas, né? E o repertório, né, que eu utilizo é o livro de Zygmunt Bauman, né, o sociólogo aí, Zygmunt Bauman, A Cegueira Moral. E nele ele fala que a sociedade padece de uma miopia ética, ou seja, ela não está nem aí para os outros. Então eu vou ler aqui para vocês como ficou o meu segundo desenvolvimento. Ademais, é imperioso salientar que a negligência da coletividade para com as culturas formadoras da pátria destaca-se como outro fator causal da problemática. Nesse viés, o filósofo polonês Zygmunt Bauman, em sua obra Cegueira Moral, afirma que o corpo social contemporâneo padece de uma miopia ética, na qual ele torna-se inerte ao sofrimento alheio. Isso verifica-se na prática com relação aos povos indígenas e quilombolas, por exemplo, pois uma parcela majoritária da sociedade compartilha o pensamento basilar do capitalismo de exploração incessante de recursos, a fim de alimentar a cadeia de produção, nem que, para isso, seja necessário destruir comunidades autóctones brasileiras. Dessa maneira, infelizmente, um ideal coletivo de lucro acima do povo promove a não valorização das culturas tradicionais. Bom, então esse foi o segundo repertório, né, muitas vezes eu utilizo nas minhas redações, lógico que eu dou uma variada ou outra, porque pode não encaixar. Então, e uma observação, né? Tente sempre ver se aquilo que esses repertórios falam se encaixa no tema que vocês estão discutindo ali, estão fazendo a redação. Porque pode ser que esses repertórios não se encaixem tão bem, e aí é legal você pensar em alguns outros.
A terceira dica aqui desse vídeo é para você ter um início de parágrafo, um início já estabelecido dos parágrafos de desenvolvimento e de conclusão. Então, o início mesmo, o tópico frasal, né, dos desenvolvimentos e o início da conclusão. Quais que eu sempre uso? No desenvolvimento 1, eu sempre coloco: nesse sentido é válido destacar que... Tanana, tanana, tanana. No desenvolvimento 2, além disso, é imperioso salientar que... Tanana, tanana, tanana. Pra você não ficar pensando, tipo, tá, e que conjunção que eu uso agora? Como que eu começo esse tópico frasal? Entende? Para você já meio que automatizar o processo. E na conclusão, eu uso até hoje, cara, tipo, um vídeo antigaço da Débora Ladin. Ela falou assim: portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Aí eu sempre começo assim. Tanto que na minha conclusão eu comecei assim. Eu não vou ler ela aqui porque não cabe muito ao vídeo, mas se você quiser ler, tá aí na descrição minha redação para você baixar e ler, analisar, né? E é isso. Então sempre tenha um início pré-estabelecido do que você vai escrever, tanto nos desenvolvimentos quanto na conclusão. A quarta dica desse vídeo é para você revisar o seu texto antes de passar a limpo, ou até mesmo depois de passar a limpo, para ver se você não esqueceu nenhuma vírgula, nenhuma crase, nenhum acento agudo, nenhum acento circunflexo, para você realmente evitar perder pontos na competência 1, se eu não me engano, que avalia justamente esses pontos referentes à gramática da redação. Se você tem até 2 desvios gramaticais na redação do Enem, a sua redação, você obtém 200 nessa competência, na competência 1. Mas se você passa de 2 desvios, você obtém 160. Então são muitos poucos desvios que você pode ter ali. É isso, depois que você faz o seu rascunho, ou depois que você escreve, passa realmente sua redação a limpo, dá uma lida com calma mesmo, para ver se você não esqueceu nenhuma vírgula ou nenhuma coisa referente à gramática. Isso vale para quando você termina o rascunho, né? Dá uma lida para ver se as ideias fazem sentido. Porque às vezes você escreveu e na sua cabeça aquilo faz muito sentido, mas pode ser que na hora não faça tanto sentido assim quando você lê para você mesmo, entende? Então é isso, sempre revise suas ideias, leia o seu texto antes de entregar seu texto, antes de ter ele como finalizado. A quinta e última dica desse vídeo é a respeito da prática da redação. Então, cara, pratica toda semana a redação, não adianta. Você pode falar: mas eu sou até que bom na redação, sabe? Eu me viro. Mas a questão não é tipo você ser bom ou não, é se você é bom com o tempo disponível para fazer essa escrita. Porque, cara, o tempo é muito escasso ali na hora da prova. Então você tem que realmente ter praticado durante todo o ano para na hora já estar com os processos todos automatizados. De fazer todo aquele planejamento, de ter uma ideia de repertórios coringas para você usar ali na hora. E já fica um processo muito mais mecânico e muito mais tranquilo, tipo, você fica mais sossegado, sabe? Você não fica com aquele medo, cara. E, tipo, se cair um tema tal aqui, eu não souber, não, calma, você praticou o ano inteiro. Se você não conseguiu praticar, você consegue tentar puxar ali para as coisas que você praticou, entende? E você já está muito mais, aquilo está tão mais mecânico, né, tão automatizado, que você vai tranquilo. Foi isso que aconteceu, né, nesse Enem de agora, de 2022. Eu realmente tinha muito problema com essa parte de tempo da redação, e foi muito mais tranquilo, porque eu pratiquei toda semana de 2022, juro, toda semana eu escrevia lá uma redação bonitinho, ou modelo Enem, ou um modelo Unicamp, né, eu coloquei entre aspas, porque a Unicamp não tem um modelo estabelecido, mas é isso. Então, quinta e última dica, pratique toda semana. Bom, e agora uma parte bônus aqui desse vídeo, né, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, tipo, tá aparecendo um arroba aí na tela, sobre dúvidas que as pessoas, que o pessoal lá tinha sobre a escrita, né, de redação. Perguntas realmente que as pessoas tinham, e eu falei, pô, manda aí a pergunta que eu vou tentar responder, né? Lógico, não sou aqui, não tenho um conhecimento muito profundo nisso, mas com base na minha experiência eu posso tentar ajudar, né? Aí a Natália perguntou como aprofundar argumentos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, quando é um tema, quando não sabe nada de um tema e é um tema complexo, né? Então ela juntou duas coisas, que é tipo, quando não sabe nada e um tema complexo, e ela perguntou como aprofundar esses argumentos aí. Bom, primeiramente, eu acho que é muito difícil você não saber nada do tema, tipo, absolutamente nada. Eu acho que uma mínima noção você tem do tema.
sabe, por mais raso que seja o seu conhecimento ali, por mais bobo que seja o seu conhecimento naquilo, você deve ter visto alguma coisa, sei lá, no jornal, em filme, em Netflix da vida, no YouTube, em algum livro, alguma coisa você deve ter visto, sabe? Porque tipo, você não fica preso dentro do seu quarto o dia inteiro olhando para a parede. Não, você é um ser humano que consome as coisas desse mundo digital, né? Então alguma noção você tem do tema. Então não fica preocupado de tipo, ai cara, e se eu não souber nada do tema? Alguma coisa você vai saber. E por mais bobo que seja esse seu conhecimento, você vai conseguir usar na sua redação. E aí que tá a questão de como aprofundar. Uma coisa que mudou muito na minha escrita foi usar uma paradinha que se chama assim, isso ocorre por quê? Sempre depois do meu uso de repertório, né, eu coloco assim, isso ocorre porque, ou isso se relaciona, né, esse repertório se relaciona com o tema dessa forma, porque, sempre usar essas conjunções explicativas, porque, uma vez que, pois, porque isso vai dar a ideia de você vai estar conectando as coisas e você vai estar explicando por que aquilo ocorre. Então, sei lá, no caso do tema do ano passado, né, de valorização de povos tradicionais. Cara, por que será que o Enem colocou esse tema? Porque eles não são valorizados. E por que eles não são valorizados? Ah, sei lá, porque o governo toda hora tá tipo cagando pra eles, tá cagando pra essas comunidades tradicionais, porque só quer usar a terra dele. Tipo, irmão, sai daí que eu quero usar sua terra, sabe? Eu só quero plantar e gerar dinheiro pro Brasil, só isso. Então, tenta sempre pensar em termos econômicos e sociais, porque isso está muito atrelado hoje em dia a todos os problemas que a gente vive. Econômico, porque eu só quero ganhar dinheiro, tipo, seja o governo, seja, sei lá, tipo, os empresários só querem ganhar dinheiro, mano, e não importa o que tenha que ser feito para alcançar esse objetivo. Então, e social, porque a sociedade não se importa, assim, a sociedade de modo geral, né, mas a sociedade não se importa com grupos excluídos, assim, ah, mano, o índio lá, o quilombola lá. Mano, não ligo, eu só quero continuar vivendo aqui minha vida e pronto. Sei lá, teve lá o tema relativo às pessoas deficientes auditivas, né? Tipo, mano, o que eu quero saber dos surdos? Entende? Tipo, a sociedade pensa isso, sabe? Então sempre tenta trazer para esses termos econômicos e sociais que muito provavelmente você vai conseguir desenvolver os temas. E lembra, isso ocorre por quê? Isso ajuda muito. Você pensa, cara, por que isso daqui está ocorrendo? Bom, a segunda pergunta que fizeram, né, o Fugazi Content, né, perguntou se eu uso o modelo pronto. Não, eu não uso o modelo pronto. Na verdade, eu meio que criei o meu modelo pronto para realmente evitar ficar pensando muito e só, sabe, tacar ali, porque realmente a prova do Enem não é nenhuma prova de se você sabe ou não sabe, é uma prova de tempo. Porque, cara, é muito pouco tempo, então a gente tem que se adaptar a isso, né? Aí eu meio que eu fui pegando um repertório, esse repertório da Constituição, tipo, já tá batido, tipo, é muito divulgado no Instagram, essas coisas aí. Esse modelo, o repertório a respeito do Gilberto de Menstein, sobre a Cidadão de Papel, eu peguei numa redação nota 1000, e o repertório do Bauman eu peguei no Instagram do professor Henrique. Então eu fui pegando aqui e ali e aí juntei, porque eu via que aquilo dava para usar em muitos temas de redações. Então eu meio que criei o meu modelo pronto, e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais no futuro explicando como que usa certinho e tal. Bom, e a última pergunta aí que fizeram é sobre como conseguir ter argumentos coerentes, que se relaciona um pouco com a pergunta da Natália. Eu sempre tento culpar, né? Eu sempre faço a minha redação baseado nos argumentos com duas causas, né? Então, quais são as duas causas daquele problema que o tema está propondo? Então, eu sempre tento culpar duas coisas. E quais são as duas coisas? Na maioria das vezes é o Estado e a sociedade. Mas você pode também culpar outras instituições sociais, como a igreja, a escola, por exemplo. Então, você pode realmente culpar muita coisa. Escolhe alguma coisa para você culpar por aquele tema que está acontecendo e senta o dedo, sabe? Realmente. Critica aquela instituição, porque ela não faz nada para aquilo estar sendo resolvido, ou na verdade ela colabora com aquele problema, ela reforça aquele problema, entendeu? Então é isso, essa parada do argumento coerente é você realmente escolher um alvo para bater, na verdade dois, né, porque são dois argumentos, escolhe dois alvos e bate neles até o fim, sem nenhum problema, sabe? São só duas pessoas que vão ler aquilo, entende? São dois corretores, né? Então, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
sobre redação, né? Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e que vocês tentem aplicar mesmo, porque não adianta nada, tipo, você assistir o vídeo e tipo, ah, tá, beleza, consegui entender. Não, realmente tenta aplicar essas coisas que eu falei aqui, que realmente, assim, pelo menos isso me ajudou muito a evoluir a minha escrita na redação no ano passado. Me agraciando, mas me dando a oportunidade de tirar aí 980 na redação, quase 1.000, quase. Vamos tentar esse ano de novo, tirar 1.000. E é isso, se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal. E se você tem alguma sugestão de próximos vídeos aí, pode deixar aí embaixo que eu leio os comentários. Demora um pouco para responder porque realmente agora tá complicado, né, que eu voltei a estudar e tal. Mas é isso. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui e tchau!